Olá, eu sou Cristina Gomes e hoje eu vou falar para você sobre tempo. Você tem problema com o tempo? Os grandes autores, escritores, eles dizem o seguinte: ou a gente tem tempo ou tem dinheiro. Então nós temos que começar a avaliar isso. Se a gente tem pouquíssimo tempo, é porque a gente tem bastante dinheiro. Agora, se a gente não está tendo nenhum dos dois, nós precisamos avaliar. Ok? Como coaching, eu trabalho bastante com rodas. Rodas da vida, rodas da liderança e também com roda do tempo. Hoje eu quero passar para vocês aqui esse exercício da roda do tempo que eu acho muito útil, que você vai administrar o seu tempo da sua maneira. Então eu desenhei uma roda aqui, que a minha roda, eu nunca consigo fazer uma roda muito redonda, então eu fiz uma roda aqui, um círculo, né? E eu dividi em 8 partes. 8 partes. O que você pode fazer? Você pode dividir em 6 partes, em 4 partes. Eu gosto de dividir em 8 partes. Aí o que você vai fazer? Você vai começar a colocar em cada espaço dessas 8 partes ou 6 partes que você separou, onde você gasta mais tempo. Então, por exemplo, respondendo e-mail. Respondendo e-mail. Então você coloca aqui numa parte. Aí você vai colocar reuniões, trânsito, gasto muito tempo no trânsito. Né? A primeira roda que eu fiz, um exemplo, eu coloquei em um dos espaços, eu ficava apagando muito incêndio como líder. Então eu ficava, um dos espaços aqui era apagando incêndios. Então, vamos considerar que essa roda é 100% do seu tempo. Você escrevendo nos espaços onde você utiliza o seu tempo, o que você vai fazer? Esse 100% você vai dividir quanto você gasta aí para resolver essas coisas no seu dia a dia. Então, por exemplo, respondendo e-mail, eu gasto 10%. Né? Apagando incêndio, para você ter uma ideia, na época que eu fiz essa minha primeira roda, eu usava 60% apagando incêndio. E assim por diante, 10% em reuniões, 5% no trânsito, do meu tempo, ok? E aí, o que você vai fazer? Você vai começar a resolver o seu problema com o tempo, ou ganhar mais tempo, pelos menores. O que você colocou, menos por cento você vai começar a resolver. Não começa a resolver, por exemplo, aqui, ó, apagando incêndio, 60%. Não. Vai lá para o trânsito. Eu gasto 5% do meu tempo no trânsito. Como você pode resolver isso? É você que vai saber como você pode resolver isso. Se você pode fazer um caminho mais curto, se você pode sair um pouco mais tarde de casa, ou um pouco mais cedo, ou então se você não tem controle. Eu não tenho controle e eu vou continuar utilizando 5% do meu tempo. Porque às vezes a gente está querendo resolver alguma coisa que nós não temos controle. Então você tem controle sobre o trânsito? Você pode sair um pouco mais cedo de casa, um pouco mais tarde, ou trabalhar home office. Eu não sei, eu tenho a minha solução para trânsito. Então, qual é a solução que você tem? Se você não tem solução, não fica gastando energia mental, você não tem controle. Vai para o trânsito, coloca uma música agradável e curta aquele momento. Então, não fique lutando com o que você não tem controle. Se você conseguir resolver, minimizar aqui o trânsito dos 5% para 3%, né? E você ficar satisfeita, você vai para o próximo. Então, por exemplo, o próximo aqui, 10%, são em reuniões. Como você pode minimizar o seu tempo em reuniões? Você vai saber. Como que você pode? Você vai criar uma pauta para a chamada de reuniões, com hora de início e fim da reunião. Você vai ter uma ata, você vai ter alguém ajudando você a acompanhar essa ata. Você vai discutir soluções dentro de reuniões.
e não problemas? Como que você vai diminuir esse seu tempo em reuniões? Né? Como que você vai fazer para diminuir um pouco mais? E a mesma história, você tem controle? Porque em reuniões nós temos absolutamente 80% do controle. Então eu acredito que várias soluções você vai conseguir e vai encontrar para diminuir o seu tempo utilizado aqui em reuniões. Ok? Aí nós vamos vir aqui para o próximo, respondendo e-mail. Também eu coloquei aqui 10%. O seu pode ser, eu gasto, utilizo o meu tempo 20%, 15% do meu tempo. Então, como que você vai resolver respondendo e-mail? Ah, Cris, eu fico o tempo todo respondendo e-mail. Eu gasto muito tempo respondendo e-mail. Eu não sei, você sabe? Você sabe como você vai ter equilíbrio, postura, disciplina para parar de ficar utilizando muito o seu tempo respondendo e-mail. O que eu faço com os meus e-mails, na verdade o que eu fazia, hoje eu recebo muito pouco e-mail. Eu fazia o seguinte, eu avisei toda a minha equipe que eu só respondia e-mail meio-dia e 5 horas da tarde. Verdade, meio-dia e 5 horas da tarde. Então, eu avisei minha equipe, pessoal, se vocês precisarem falar algo urgente comigo, me liga no ramal, vai até minha mesa, vem aqui falar comigo. Eu só vou responder e-mail, porque tem alguns e-mails que a gente tem que comprovar, tem que responder mesmo por e-mail. Então, mas eu só respondo a meio-dia e às 5 horas da tarde. A hora que eu abri os meus e-mails meio-dia, eu respondia já todos. Eu gastava o quê? 10, 15 minutos, eu não ficava deixando em caixa de saída, eu não ficava ali. Então, meio-dia, eu respondi e-mail. 5 horas da tarde, eu respondi e-mail. E quem precisasse falar urgente comigo, ia até a mim, ou então me ligava no ramal. Como que eu fazia com clientes, fornecedores? Eu tinha uma resposta automática, dizendo que eu só respondia meio-dia e 5 horas da tarde. Eu falando isso para uma executiva na semana passada, ela ficou desesperada. Imagina, eu tenho que ficar com o meu Outlook aberto, tenho que ficar vendo toda hora, eu tenho que responder. Eu falei o seguinte para ela, faça um exercício. Durante a próxima semana, anote quantos e-mails urgentes você recebe e que você tem que responder na hora. Ela não esperou uma semana, ela me respondeu na hora. Ela falou, nenhum, Cris, eu não preciso responder nenhum e-mail na hora. Então, avalia esse tempo que você está gastando com e-mail também. Aqui, o próximo que eu coloquei na minha roda, que você vai fazer a sua, né? Esse é um exemplo meu aqui, 60% apagando incêndio. O que era apagando incêndio na minha vida? Toda reunião eles me chamavam, eu tenho que chamar a Cris para ela dar a opinião dela, aí eu ia lá, falava a minha opinião, dava conselhos, dava sugestões, não fazia com que as pessoas pensassem por elas mesmas. E eu ficava sempre resolvendo, nós precisamos saber a opinião dela, eu preciso que ela dê o aval. Então, o apagar incêndio, eu sempre puxava a responsabilidade para o meu lado. Eu comecei a diminuir o apagar incêndio fazendo perguntas. Para vocês terem excelência no resultado, qual é uma pequena coisa que vocês podem fazer sem mim? O que vocês podem focar de mais importante no processo? Foquem em uma coisa e depois vocês vêm me falar o resultado, que eu tenho certeza que vai ser magnífico. Então eu comecei a voltar as perguntas para as pessoas que me pediam ajuda. E aí eles começaram a resolver os incêndios, as fumaças, sozinhos. Então, o tempo você vai organizar da maneira que você quer, através de uma roda, através de uma separação de onde você utiliza mais o seu tempo. Eu poderia vir aqui e falar para vocês uma fórmula pronta, uma planilha Excel, uma fórmula de administração de tempo, mas eu tenho a minha maneira de administrar meu tempo. Eu costumo brincar com meus amigos que ou eu não tenho nada para fazer, ou eu sou muito organizada. Então eu priorizo o meu foco, eu priorizo o meu tempo. Como?
tendo clareza onde eu utilizo o meu tempo. Eu tenho que ter claro onde eu utilizo o meu tempo. E principalmente a mulher líder, que além de ser uma mulher profissional, ela é uma mulher que tem dupla jornada. Então, ela tem que buscar filho na escola, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar da casa, ela tem que lavar roupa, passar roupa, arrumar a cozinha, fazer o jantar, dar atenção para o marido. Então, a mulher líder tem que saber onde ela dá prioridade no seu tempo. Comece fazendo essa roda, comece separando o seu tempo por prioridades. Onde você gasta mais, o que você tem controle e o que você não tem controle. E você vai ver como o seu tempo vai ganhar muito mais tempo e você vai ter muito mais tempo para pensar em ganhar o que realmente você quer para a sua vida, ok? Deixa seu comentário aqui embaixo sobre esse vídeo e eu aguardo você no próximo vídeo. Até lá!